Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Virgílio Costa do PDT. Vamos aqui tratar de assuntos que têm permeado o mandato do vereador. Vereador Virgílio, é uma honra tê-lo conosco de novo aqui no De Frente com a Lei. Como vai, Fábio? A honra é minha, na verdade, né? A honra é minha de estar aqui, principalmente com a tua condução. Né? E eu gosto do nome do teu programa, sabe? De Frente com a Lei. Parece que o Brasil também que tem que enfrentar a lei, está tendo que enfrentar a lei, né? Aquele Brasil meio subterrâneo parece que está emergindo, né? Para ficar de frente com a lei. Tomara que continue. Bom, vereador, tratando do nosso contexto político, geralmente no De Frente com a Lei nós temos feito essa avaliação na metade final, mas já que o senhor provoca, o que mais tem lhe preocupado, lhe incomodado nesse cenário em que o Brasil tem um presidente em exercício, Michel Temer, a partir da suspensão da presidente Dilma Rousseff pelas chamadas pedaladas fiscais, que ficaram tanto contraditórias, mas enfim, ela está suspensa. E é interessante que o noticiário tem dado conta que o próprio presidente em exercício, Michel Temer, tem se incomodado com essa nomenclatura de interino, porque o próprio Congresso, e aí o presidente do Senado, Renan Calheiros, tem utilizado esse termo interino para não levar adiante algumas das medidas que ele procura apresentar ao Congresso como metas de gastos, a própria reforma da Previdência. O que mais lhe incomoda nesse cenário atual que estamos vivenciando? Olha, bom, na verdade me incomoda tudo, né? Porque é uma coisa que começou assim, meio que forçada, né? Tanto que esse processo que hoje, né, que afasta a presidenta, né, para que se fosse feito isso aí, foi preciso agredir a Constituição brasileira. Isso é um fato. Até tem pessoas, grandes juristas, contestando, mas isso é um fato. Uhum. Eu não digo até que não tenha, depois, acontecido algumas coisas que até justificassem, né, uma atitude tão drástica como essa. Claro. Eu fiz aqui, Fábio, tu lembras disso aí, que eu fiz uma moção, né, contrário à instalação especial de uma comissão que ia julgar se procedia ou não o encaminhamento do afastamento da presidenta. Claro que depois a comissão fez os trabalhos e aí recomendou a procedência. Eu sentia Claro. que ali era o começo de uma grande agressão à Constituição brasileira. Para minha surpresa, votaram contra a minha moção até o meu partido. Então eu fiquei meio que... Claro que, né, a bancada do PT voltou conosco, né? Mas eu deixei bem claro naquele momento, Claro, que eu não estava fazendo aquilo para defender partido A, B, C, nada. Eu tinha, como tenho, clara, né, essa a opinião de que a Constituição brasileira foi violada. E ela tem que ser respeitada. mas o senhor fala que a Constituição teria sido violada e de que forma? Pela fundamentação das chamadas pedaladas fiscais, quando a presidente Dilma, à época, no passado, fez algumas suplementações de verba, como, por exemplo, viabilizar alguns programas sociais, o próprio Plano Safra, aí ela recorreu à Caixa e ao Banco do Brasil. Depois houve a recomposição, mas no objeto das chamadas pedaladas fiscais ficou colocado que não haveria a autorização legislativa para fazer essa recomposição de verbas. E aí ficou, então, o objeto das chamadas pedaladas que fundamentaram o impeachment até aqui. É aí que o senhor questiona? É que não houve crime nisso aí. Uhum. Né? Não configurou um crime. Né? Então, tu não pode, porque mexer com a presidenta da República não é com a figura da presidenta. Não Claro. é isso aí. É com o que simboliza uma presidenta. Ela simboliza todo um estado de normalidade constitucional. Ela
simboliza isso? No momento que tu mexe nisso aí, né, sem ter provas, realmente provas, né, tu coloca qualquer pessoa, né, suscetível de sofrer um processo, né, e não pode se defender. Porque houve manobras, ficou bom. Agora, com esses acontecimentos, né, do Cunha, e, né, já pedida a prisão, né, agora ficou claro. O senhor se refere ao presidente afastado da Câmara dos Deputados. O presidente Eduardo Cunha. ex-presidente Cunha, né, que é essa figura aí abominável hoje. Agora nós estamos nesse vácuo de poder que tem o afastado, tem exercício. Temos dois presidentes. Esses dias um colega nosso encaminhou uma moção, né, questionava alguma resolução do atual governo. Uhum. E no endereçar colocou ao presidente da República. Aí eu questionei o colega, para aí. A que presidente tu te referes? Nós temos dois presidentes. Tem a presidente, de fato, eleita, e tem um presidente em exercício. Que está com muitas dificuldades também. Claro, um documento que é um documento oficial da Câmara de Vereadores de Caxias, o mínimo que se espera é que tenha uma clareza no destinatário, para quem se destina a moção. E o senhor tem sido muito crítico, e não é de agora. Como o senhor mesmo lembrou, desde o início do processo, o senhor vem se manifestando, e muitas vezes até com um desgaste pessoal grande, por conta dessas posições, como o senhor mesmo admitiu anteriormente. Por onde passa a superação desse cenário, vereador? Porque nós temos um quadro viciado, o sistema está em crise e nós temos uma média de quase uma renúncia ou exoneração de ministro, já no governo interino do presidente em exercício Michel Temer. O último deles, recentemente, foi o Henrique Eduardo Alves, do Turismo, do PMDB do Rio Grande do Norte. Se exonerou também porque as denúncias envolvendo corrupção são extremas. E aí o sujeito, como é de se pensar, perde a legitimidade do cargo. Ou seja, as denúncias, os escândalos continuam, apesar da troca de governo. Então, como mudar esse sistema em que troca o governo e os escândalos continuam? Esse governo que está aí, né, Fábio, ele emergiu, né, de uma maneira acidental, quer dizer, não foi tão acidental, foi meio que planejado. Claro. Mas emergiu de uma maneira que todo mundo sabe, né, errada. Já começou errado. Né? Começou errado. A sensação que eu tenho é de que esse governo que está aí é uma grande quadrilha. Né? Aliás, nós temos o nosso pré-candidato a presidente da República, o Ciro Gomes, que diz o seguinte, né, para todo mundo ouvirem: o Temer é o chefe da quadrilha. Esse é o nosso presidente de exercício. E aí? E como superar essa crise quando nós pensamos... E aí os debates, eles não têm... eles caminham para tudo que é sentido. Uns falam em qualificar a representação, outros dizem que temos que trocar para um parlamentarismo. Outros acreditam que esse início que teremos nas próximas eleições, como, por exemplo, o fim do financiamento empresarial das campanhas por CNPJ, seria um caminho. Então, vereador, na sua ótica, como superar essa crise que é sistêmica, por tudo que indica? Ela não está vinculada a esse ou aquele ator. Generalizou, vereador. Claro que... E chegou num impasse agora. Claro. Né? Claro que eu acho que o partido, né, o Partido dos Trabalhadores, perdeu uma oportunidade de fazer uma grande reforma política. Devia ter feito. Hoje eles sabem disso. Claro. Que sem uma reforma política não vai se fazer nada, sabe? Vai chegar amanhã, depois nós vamos estar de novo embretados nisso aí. Numa discussão dessas, né, que às vezes é semântica quase. Né? E sem levar, sem aparecer uma luz. Né? Então, a coisa que tem que ser feita, eu não sei como, do jeito, aonde chegou agora.
no ponto que chegou. O senhor não Mas consegue a reforma pensar, política, né? Eu não consigo. A reforma política tem que ser feita. Claro. Como é que vai ser feita? Bom, aí nós vamos discutir muito. Porque antes de estourar essa crise mais forte, que culminou então com o afastamento da presidente Dilma Rousseff, várias comissões temporárias ou mistas no Congresso funcionaram no sentido de debater a reforma política, tanto na Câmara quanto no Senado, só que nunca andou. E aí vem o voto em lista, o voto distrital, uma mescla dos modelos, tudo já foi debatido. A única coisa que avançou, e aí não pelo Congresso, mas por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foi o fim do financiamento por CNPJ das campanhas, o chamado financiamento empresarial. Agora, pelo Congresso nunca avança. Olha só que ironia, né? Aliás, só se avançou aí. O resto fica... Que aí teve uma ação da OAB que considerou inconstitucional o financiamento empresarial. O ministro Gilmar Mendes pediu vista e não liberava nunca, e aí, dada a pressão popular toda que aconteceu, e até de alguns setores políticos, aí, enfim, o ministro Gilmar Mendes devolveu, e a inconstitucionalidade apontada para a OAB foi apontada, então já nessas eleições não teremos, oficialmente pelo menos, o financiamento por CNPJ das empresas, né? Mas quer ver uma coisa, Fabião? Isso aí dá bem a noção do que é o Brasil. O Procurador-Geral da República, né, o Janot, Rodrigo Janot, ele está em vias de sofrer um impeachment por ter pedido a prisão do Sarney, do Jucá, do Renan e mais outros. Mas desses três, eu pergunto, é uma questão assim para o pessoal até raciocinar um pouquinho. Vocês acham que o Janot ia pedir a prisão desses três se ele não tivesse provas concretas na mão? E, no entanto, né, as coisas meio que esfriaram, né? Estão falando no impeachment do Janot e Sarney, Jucá, né? Renan. Parece que estavam numa festa junina, né? Na casa da ministra da Agricultura, não é isso? A ex-ministra Cátia Abreu, hoje senadora. A ex-ministra Cátia senadora Abreu, da República, Cátia Abreu. senadora. Uma festa junina, todos eles diz que fazendo piadas com o nosso Procurador-Geral da República, Janot. Olha aí. E aí? Pergunto, e aí? Aí a gente meio que se desconcerta. São fatos que tu lê e te desconcerta as coisas. Eu gostaria de ouvir uma avaliação sua também, vereador. Como é que o senhor enxerga os próximos meses? Nós estamos em vias de início das Olimpíadas. O calendário das Olimpíadas tem servido de referência para o próprio Congresso balizar os prazos para o julgamento final da presidente Dilma. Alguns políticos consideram que isso deveria acontecer o quanto antes, outros preferem que fique para mais adiante. E emendando já uma outra pergunta, o senhor acredita que possa haver reversão de placares e a presidente Dilma não obter os votos suficientes para ser cassada em definitivo, ou seja, retomar o mandato, ou já é um fato consumado? Ela será cassada em definitivo e o presidente Michel Temer daí então cumpriria o tempo final dessa atual administração até dezembro de 2018? É difícil a gente fazer uma... dizer assim, olha, eu penso nessa direção. Claro que eu tenho o meu parecer, mas dificilmente, né, eu acredito que a presidenta possa voltar. Claro. Porque agora, esse período que nós estamos entrando, e ele já é pré-eleitoral. Eu vou dizer uma coisa que eu ouvi, não vou dizer o autor, não vou dizer o nome do autor, mas é o meu filho maior, me diz. Seria assim, eu não sei se agora, nesse momento, se o PT quer que ela volte. É porque o quadro ficou insustentável, verdade? Olha difícil, só, né? olha só, por quê? Por que o próprio PT, de repente, não quer que ela tira o discurso de campanha? Olha só, tu vê que coisa mais louca isso aí, né? Porque o cenário é o seguinte, vereador, daqui a pouco até muitos setores já falam
em que, se ela conseguisse voltar, ela convocaria novas eleições, ou seja, ela já não teria mais condições de governar. Mas, bom, aí nós estamos num ambiente especulativo que é bem a situação atual. As pessoas não têm certeza sobre quase nada, vereador. Para convocar novas eleições, ela precisa, acho que, 3/5, né? Aí teria que fazer uma emenda específica, né? E passaria na Câmara e ela não tem essa... Aquele chamado recall, não tem como, né? é impossível isso, né? Pelo que se vê, por esses deputados que estão ali, por esses senadores que estão ali, acho impossível que ela... Bom, vereador, nós estamos na reta final do programa e, em comparação com outras edições do De Frente com a Lei, nós invertemos. Nós começamos tratando do cenário político, mas ainda assim, a partir de uma moção sua, rejeitada meses atrás, que tentava se manifestar contrariamente à comissão... Marcar uma posição. Marcar uma posição, né, contra a comissão, a chamada Comissão Especial do Impeachment na Câmara dos Deputados. E agora, vereador, eu gostaria de retomar ainda uma pauta que o senhor sempre traz, volta e meia no plenário da Câmara, que diz respeito à pauta dos idosos. No último dia 15 de junho, foi, digamos assim, celebrado o Dia Mundial de Combate à Violência contra Idoso, que o senhor reproduziu aqui em Caxias do Sul também como lei municipal. O 15 de junho de todo ano também serve para combater, para lembrar a necessidade de fazer todo o esforço possível contra qualquer tipo de violência e discriminação relacionada ao idoso. Eu gostaria que o senhor fizesse breves comentários sobre essa pauta também nessa reta final do nosso programa. Tá, Fábio, só deixa eu terminar ainda a questão. Claro. A questão na verdade, da moção que foi feita, né? Claro. A moção que foi feita contra a instalação daquela comissão provisória, até saiu a imprensa de que eu seria, né, o único vereador que não seria expulso do PDT. Porque, na verdade, o meu partido tinha já fechado questão, né? E tanto é verdade que o Diretório Nacional mandou pedir a minha moção. Olha aí. Bom, questão da violência contra o idoso. Do 15 de junho que você teve. 15 de junho. É uma lei municipal, né, que nós que entramos, é uma lei da nossa autoria, até porque eu sou presidente da Comissão Provisória do Idoso. Aqui na E Câmara. eu não me conformo, Fábio, com essas coisas. Eu não me conformo. Sabe? Nós temos aqui em Caxias, segundo o último, né, censo, 40 mil idosos. É significativo, hein? Aí eu tentei o quê? Bom, vamos transformar essa comissão provisória em comissão permanente. Bom, mas é o mínimo, né? É o mínimo. Mas qual não foi a minha surpresa? Quando me puxaram o tapete. Me puxaram, literalmente me puxaram o tapete. Não me deixou, quando eu vi, estava sendo votado. Eu estava chegando de Porto Alegre, Fábio. Eu estava chegando numa visita que nós fomos fazer a uma delegacia exclusiva para o idoso que tem em Porto Alegre. Tem Porto Alegre e Santa Maria, parece. E eu estava voltando numa visita, né? Quando eu vejo, chegamos um pouco atrasado na Câmara, e quando eu vejo, em votação, o nosso projeto que transformava a comissão permanente, a provisória, em permanente. Depois o senhor tentou também por meio de uma emenda naquela reforma ao regimento, né? Mas e aí? Que também não passou, né? Não passou. Então eu não me conformo. Eu tenho desde o começo, eu tinha dito que eu sou meio que um vereador monotemático, né? Porque eu fiquei naquela. Eu digo, bom, eu preciso fazer alguma coisa que justifique o meu mandato. Claro. Se eu conseguir, né, com que se crie essa comissão permanente, olha só o que vai ajudar. Olha o que acontece hoje. 2 idosos são agredidos por dia aqui em Caxias do Sul, que a gente sabe, né? Que como a maior parte são familiares... Claro, são aqueles que denunciam, né? Que é o registro. Que há denúncia, que se sabe. Né? E sem falar na denúncia econômica, naqueles créditos que os bancos oferecem, né? Os consignados, que é um roubo, né? E sem falar na negligência com o idoso, sem falar no desrespeito
respeito no trânsito, até teve na última sessão, quando na quarta houve a presença do diretor da escola de trânsito, que falava da questão do idoso no trânsito. Claro. Bom, eu ainda tenho tempo, né? Eu não vou desistir disso aí. Né? Mas é isso que eu E eu vou voltar, eu já falei, eu cobrei e vou continuar cobrando isso. E falei, até porque nós temos a nossa, dos 23 vereadores, 40% tem quase 60 ou mais. Uma bancada de uma idosos. bancada quase, né? Claro. E eu falei para eles, cara, vocês têm que aprovar esse projeto, nem que seja em respeito ao pai de vocês, a mãe de vocês. Aí eu meio que apelativo. Tá bom, para. Mas o vereador Virgílio legisla em causa própria. Legislo. Causa própria, e desses 40% que tem ali dentro, e o vereador Cassina, que vai me ajudar agora. O senhor se refere ao vereador Flávio Cassina do PTB. Cassina, vai me ajudar. Já peguei o Cassina, meu aliado agora nisso. Bom, nós estamos no último ano da atual legislatura, vereador. Ainda dá tempo de reverter essa decisão que lhe incomoda tanto e, enfim, aprovar, então, uma comissão permanente do idoso. O senhor enxerga essa possibilidade ainda até o final do ano? Não, eu enxergo e vou lutar até o último dia. Porque não é para mim isso. Não sou eu que vou ser presidente dessa comissão. Claro. Não é para mim, é para a população de Caxias. Né? A classe política está tão mal vista, né? Tão mal vista hoje. Né? Que de bom. Aí, de repente, o argumento que me foi usado é de que ia ter mais um gasto. A Câmara ia gastar, precisaria um advogado trabalhar junto à comissão. Digo, mas para aí, essa Câmara de Caxias não tem dinheiro para pagar um advogado para defender os idosos de Caxias? Tem dinheiro para quê, então? Para que esse dinheiro que vai para a Câmara? É o debate, verdade, que está posto ali. Eu vou lutar até o último minuto do meu mandato. Né? Minhas ambições políticas parece que não vão muito longe. Bem, vereador, acho que foi um bom encerramento. É sempre uma honra poder recebê-lo no De Frente com a Lei. O vereador Virgílio que é um pouco arredio com a ideia da TV, de dar as entrevistas, mas são muito produtivos os bate-papos com o senhor. Eu lhe agradeço imensamente pelo senhor ter comparecido, participado conosco, e fica um espaço para que o senhor toque num ponto que não abordamos até aqui, nesse programa que avaliamos não só o cenário político, mas também a necessidade de qualificar as políticas voltadas aos idosos. Nós precisamos muito, Fábio, que a imprensa nos ajude. Esses dias eu falei dos raros pronunciamentos, né, da Câmara. Aí, eu falei o seguinte, que nós temos que separar o joio do trigo. Nós temos que fazer isso aí. Só que o seguinte, aí entra aquela coisa. Quem vende jornal, quem vende audiência, não é o trigo, é o joio. E isso aí, Fábio, é uma coisa que nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Ficaram algumas pessoas assim comigo, né? Mas eu não generalizei. Eu falei isso aí. E estou repetindo. Claro. Precisa muito da imprensa. Claro. Mas uma imprensa séria. Nós estamos aqui no canal público exatamente tentando fazer isso, né? Externar as opiniões e propiciar o debate, né? Olha, foi uma honra estar contigo aí. Tu sabe que é difícil ouvir esse programa, mas foi uma honra estar contigo. Eu é que lhe agradeço novamente, vereador Virgílio. Acabamos de conversar, então, com o vereador Virgílio Costa, do PDT. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.